Vamos aqui para a próxima, para outra parte aqui. Ó. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, e que nela não haja enxame de moscas. Tá? Então aqui virá a parte da questão das moscas. E aí Deus ele começa a separar outro nível de hierarquia. Vamos ver qual que é o Deus humilhado aqui deles. Nessa quarta praga, praga das moscas, ela começa a humilhar a entidade chamada Kepri. Tá? É um deus que ele tem a imagem ligada ao escaravelho, tá? E que ele, segundo o que eles dizem, ele tem a força para mover o sol. Não é ele, né? Claro, porque o sol ele é movido por anjos da parte de Deus, tá? Mas eles atribuíam a essa entidade. Com essa quarta praga egípcia, que consistia em moscas, começa um grande milagre de separação e diferenciação, onde Moisés encontra-se com Faraó no rio Nilo pela manhã e faz a exigência, falando em nome do Senhor: deixe meu povo ir. Né? Novamente o Faraó endurece seu coração, desconsidera o pedido, resultando então no pronunciamento do enxame de moscas. Desta vez, porém, apenas os egípcios são afetados pelo julgamento, ou praga, e os filhos de Israel permanecem ilesos. É interessante que, nas outras pragas, tudo o que acontecia, os próprios filhos de Israel, eles se viram afetados. Olha que interessante, tá? Agora, a partir deste nível, Deus ele começa a proteger os filhos de Israel. E com certeza os filhos de Israel fiéis não eram afetados pelas pragas. Mas os que não eram fiéis, aquelas pragas anteriores, eles chegaram a serem afetados. Tá? Isso é interessante vocês colocarem atenção. Então, Deus ele move as pragas egípcias para um nível diferente, acrescentando destruição, muito mais desconforto às consequências de suas decisões, atormentado por moscas. Faraó tentou uma nova tática e começou a tentar negociar com o Deus de Moisés, né? Demonstrando seu desejo de manter o poder e a autoridade sobre Deus. Ele achava que ele poderia negociar com Deus. Ele tenta ditar os termos e condições da oferta, dizendo-lhes que eles poderiam sacrificar, mas apenas na terra, claramente não cumprindo a jornada de 3 dias solicitada por Deus. Deus pediu 3 dias de sacrifício. Moisés não se moveu e o faraó acabou cedendo, permitindo-lhes partir, mas dizendo-lhes para não irem muito longe. Tá? Essa permissão temporária é feita apenas para que Moisés implore ao Senhor para que os enxames de moscas se afastem. Tá? Então, ao pedido depois de Moisés, essa quarta praga ela é, digamos, diminuída. É dito no texto, depois eu vou fazer a leitura, onde o céu ele se cobre de uma maneira onde o sol, né, a claridade, ela acaba até de tanta mosca que tinha. Você já pensou, pessoal? Eu, quando vou em um local e tem uma mosquinha, uma varejeira ali, ela já me atormenta. Imagina uma quantidade absurda desses animais que são nojentos, né? Muito ligado, é uma humilhação, né? Deus ele humilhou ao máximo que ele podia esses caras, né? Aqui eu vou fazer a leitura da parte que Deus ele tira o enxame de moscas. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e o enxame de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez seu coração uma vez mais e não deixou ir o povo. O cara era... Então, Deus iria humilhar, mas humilhar. Assim Deus ele fará com Satanás, tá? Satanás ele acha que ele tem o poder, a primazia sobre o mundo, né? O mundo está ainda, digamos assim, aos pés dele, porque Deus ele entregou esse mundo a Satanás, tá? Então Deus não tirou todos os poderes dessas entidades, né? Apenas ele não permite que eles sim afetem a vida e a morte daqueles que são da parte de Deus, né? Ou seja, ele está permitindo que nós sejamos provados nesse mundo, mas a nossa vida ele não tem direito de tirar, a não ser que a pessoa ela peque demais, e aí acontece aquilo que é falado no Novo Testamento, que é dito assim: o cara trabalha ali para a vida dele, no mundo material, e ele fala, agora eu posso descansar, né? E aí Deus fala assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Quem pede a alma? Os demônios, eles pedem a nossa alma todos os dias, né? Mal sabemos nós, mas todos os dias eles querem a nossa vida. Só que não há permissão de Deus para tocar na nossa vida, né? E eles só tocam também em certas áreas quando há uma legalidade nossa. Ou seja, maldição sem causa não encontra pouso, isso é bíblico. Quem diz que a maldição hereditária, automática, a pessoa ela não lê a Bíblia, né? Maldição sem causa não encontra pouso, tá? E nós não herdamos maldições dos nossos pais.
Ah, Samuel, e aquilo que a gente acabou de ler lá nos 10 mandamentos, que ele pode afetar até a tal geração? Os filhos que nascerão, ele pode permitir que nasçam filhos malignos. Filhos malignos, ou seja, que vão ser um tipo de castigo para aquele pai, para aquela mãe, como geração. Só que estes não têm salvação. Por incrível que pareça, é aquilo que eu já comentei com vocês, que a semente do mal, ela pode ser ativada em pessoas que elas acabam desobedecendo demais, mas para que Deus ele faça isso, a pessoa tem que desobedecer demais, tá, pessoal? A Deus em seus mandamentos, e ele pune a essas pessoas com filhos. Só que esses filhos não significa que eles são pessoas boas e que têm salvação. Compreendem isso? Ou seja, não quer dizer que se meu pai fez um ato mal, que eu vou nascer com a consequência dele. Não. Eu tenho a minha vida separada disso. Agora, se meu pai ele faz um ato completamente mal, profano, vamos dizer que ele se envolve com o satanismo, e aí ele vai ter um filho, Deus pode permitir que um filho maligno, ou seja, um Nephilim, venha nascer, e ele ainda vai desenvolver amor por aquele filho e tal, alguma coisa do tipo, mas aquele filho será alguém maligno e que vai fazer aquele pai padecer e sofrer e ser castigado grandemente. Ou seja, não sou eu que nasceria, tá? Não sou eu que tenho a chance de salvação, de escolher entre o certo e o errado, que vou nascer. Vai ser um filho maligno que vai nascer, e este será para castigo dessa geração. E assim, às vezes Deus ele começou a permitir. Tá? É interessante que é tão assim que quando ele falava sobre os hebreus estavam no Egito, muitos foram rebeldes, e Deus permitiu que alguns desses malignos nascessem entre o povo hebreu. E o que aconteceu, pessoal? Quando eles estavam no deserto, Deus permitiu que e esperou que passasse certa geração de tão rebelde que alguns eram ali entre eles, que essa geração passasse para que uma geração melhor ficassem só os fiéis. Deus sempre faz esse tipo de separação,